Olá, eu me chamo Bruna e eu sou coordenadora do Movimento Eucarístico Jovem aqui na Matriz de São Gonçalo. E neste quadro, nós vamos tratar sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos trazer convidados para fazer reflexões para vocês. Para quem não conhece o MEG é o Movimento Eucarístico Jovem, como eu já disse, e tem como principal devoção a Eucaristia e também a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje o nosso movimento ele tem várias paróquias da nossa Arquidiocese de Niterói e no Vicariato São Gonçalo, além da Matriz, temos mais em 3 paróquias, que são a paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Barro Vermelho, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Mutuar e também no Rincão do Senhor. Nós somos conhecidos como a Rede Mundial de Oração do Papa e também nós somos a ala jovem do apostolado. Afinal de contas, por que dizemos que o coração de Jesus é compassivo? Qual o sentido da igreja cultuar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? O que esta espiritualidade favorece para a nossa conversão e caminho rumo à santidade? Essas são as perguntas que vão conduzir a reflexão de hoje. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Queridos irmãos e irmãs, megistas, membros do apostolado da oração, membros de nossa paróquia de São Gonçalo de Amarante e do nosso vicariato, da nossa arquidiocese, bem como todos os irmãos que estão assistindo este vídeo. Eu sou Felipe e fui coordenador do Movimento Eucarístico Jovem no último mandato. E agora, atendendo ao convite que me foi feito, gostaria de meditar com vocês um pouco sobre essa dimensão e esse mistério que é o coração compassivo de Jesus. Bom, nós conhecemos vários títulos, várias expressões que se relacionam ao coração do nosso Divino Mestre. Conhecemos, como nessa jaculatória que iniciei o vídeo, manso e humilde de coração. Conhecemos pela ladainha Jesus, cujo coração é fonte de toda consolação, é rei e centro de toda a nossa vida. Mas hoje nós vamos meditar sobre esse caráter compassivo. Se pegarmos pela origem da palavra, nós veremos na sua raiz a outra palavra que é compaixão. Compaixão, padecer junto. E há poucas semanas celebramos o ponto mais alto do nosso calendário litúrgico da vida da Igreja, que é o Tríduo Pascal. Esse momento da Páscoa nos faz sempre lembrar sobre aquele tríduo do mistério da nossa salvação, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E durante a sua paixão, que começou na agonia do Horto das Oliveiras, nós vemos Jesus chorar conosco e chorar por nós e suar sangue. E nós vemos na agonia de Jesus uma prefiguração de toda aquela dor que passaria, mas principalmente de quantas vezes ele seria negado, seria ultrajado, seria tido como alguém a quem não merecesse a nossa consideração, o nosso carinho, por conta de nossa vaidade, por conta do nosso egoísmo. E quando a gente medita sobre esse coração apaixonado, compassivo, esse coração que transborda em sangue e água por amor a nós, como a sua fonte de misericórdia, a gente percebe o quanto nós somos ingratos. E nesse tempo propício, para a gente não só estender glórias a Deus pela ressurreição, glórias a Deus pelo nosso pelo preço de nossa salvação, mas nós devemos também lembrar que nesse preço da salvação é um preço que custou o sangue divino de Jesus. E esse coração compassivo de Jesus chora por nós também, não só pelos sofrimentos e mazelas que durante a nossa vida terrena nós somos acometidos, como por exemplo esta pandemia, esse período nefasto, em que nós somos tomados pelo medo, pela desesperança, pelos nervosismos, por uma série de outras síndromes psicológicas que têm acometido a população, também pela possível crise econômica que tem se levantado essa hipótese, as dificuldades financeiras passadas por muitas famílias, mas ele chora também pela nossa hipocrisia, pela nossa vaidade,
pelo nosso egoísmo, em que a gente, na prática, no nosso dia a dia, todas as vezes que invertemos o Pai Nosso, e ao invés de desejar que a vontade do Pai seja feita na nossa vida, nós empurramos a nossa vontade e, portanto, rejeitamos o nosso Mestre, querendo fazer-nos mestres de nós mesmos, ele chora e chora sangue. Chora pedindo, quase que suplicando ao Pai, novamente, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós, como podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus? Porque o verdadeiro discípulo, ele imita o seu mestre, ele deseja se configurar ao mestre. Portanto, como podemos ser verdadeiros discípulos de Jesus se o nosso coração não estiver unido ao dele, não estiver configurado ao dele? Se nós não sofrermos as chagas de Cristo, não meditarmos a paixão e brotar lágrimas do fundo da nossa alma, e a gente fala, Senhor, como fomos ingratos. Se a gente também não chorar pelas dores dos irmãos que passam sérias dificuldades e sofrimentos, e nós passamos indiferentes. Como se a salvação, claro, salvação individual, no sentido de que cada um aceita o seu chamado a Deus, mas a salvação é para ser propagada e anunciada. São Francisco de Assis falava, evangelize, se necessário com palavras. Se nós não tivermos um coração também compassivo, um coração ardente pelas almas, nós jamais poderemos nos chamar de cristãos e de discípulos de Cristo. Nós estaremos nos enganando. Quantas vezes nós vamos querer configurar a nossa vida, a nossa postura no dia a dia, como a de São Pedro na noite da paixão em que rejeitou a Cristo 3 vezes. Que sejamos São Pedro no Pentecostes, em que foi anunciar o Cristo ressuscitado com o fogo do Espírito Santo no seu coração, e inflamado por aquele ardor missionário apostólico, foi até a praça pública e converteram-se ali 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Que tenhamos esse fogo do novo Pentecostes, aproveitando que nós, ao longo da Páscoa, vamos culminar no domingo de Pentecostes, e suplicar, Divino Espírito Santo, dai-nos a fé, para que o nosso coração se configure ao coração de Jesus, e, se necessário for, termos a coragem que Deus nos conceda de falar, Pai, se possível for, desafasta de mim este cálice, mas lembrar também como posso eu rejeitar do cálice que o meu Pai me deu. Portanto, que esse coração compassivo de Jesus nos ensine a aceitar a vontade do Pai, independente das nossas próprias vontades, vontades mesquinhas, vontades medíocres, vontades muitas vezes ligadas às realidades terrenas, em que nós nos preocupamos demais com esta terra e nos esquecemos do céu. Se formos nos preocupar com as realidades terrenas, vamos nos preocupar com a salvação de nossas almas e com a salvação das almas dos nossos irmãos. Vamos nos preocupar com a conversão dos pecadores. Vamos nos preocupar rezando e através do nosso testemunho, seja das nossas palavras, seja das nossas ações, seja do nosso trabalho, para que Cristo seja entronizado Rei, para que se reine na sociedade esse coração santo. Porque é só assim é que nós poderemos meditar, mas melhor dizendo, contemplar com profundidade no mais íntimo das nossas almas essa compaixão do Senhor, e nós também experimentarmos essa compaixão. Nos unindo às dores de Cristo, vamos nos unir às dores dos nossos irmãos. E que peçamos a Deus essa graça de, se necessário for, nós estarmos abertos para sofrer e oferecermos esse sofrimento unidos ao sofrimento de Jesus. Como dizia São Paulo, completo na cruz de Cristo, aquilo que se completaria no sacrifício da nossa redenção, não que faltasse alguma coisa para o sacrifício, pelo contrário, o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito. Mas São Paulo entendia que para que nós pudéssemos nos unir verdadeiramente a Cristo, teríamos que sofrer. Então vamos nos unir a Cristo,
nesses sofrimentos, nessas chagas, pelos sofrimentos dos nossos irmãos, para que nós possamos alcançar uma conversão cada vez mais profunda e caminhar no nosso dia a dia rumo à pátria celeste, mas não sozinhos, e sim buscando uma verdadeira e plena comunhão com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe sempre e que nós possamos ter essa coragem de ser cristãos com a radicalidade do Evangelho. E, para concluir essa nossa meditação, eu gostaria de citar um hino muito conhecido nosso. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. E aí, curtiram o nosso vídeo sobre a reflexão sobre o coração compassivo de Jesus? Se curtiram, não esqueça de deixar o like no nosso vídeo. Se inscreva no canal Voz do Amarante, ative o sininho para receber as notificações. Sugestões para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima!